Bom giorno, meu povo! Como é que vocês estão? Trouxe hoje um assunto bem interessante sobre o mercado de trabalho aqui, trabalhando por meio de agências. Então fica nesse vídeo para você aprender ainda mais sobre isso. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa o like e ao final do vídeo também deixa o seu comentário contando o que você achou, se tem mais alguma dúvida, sugestão de vídeo. E é isso, estamos aqui para ajudar. E se você ainda não nos segue também lá no Instagram, lá a gente mostra o nosso dia a dia, nossas viagens, passeios, restaurantes, enfim, muita coisa sobre a nossa vida aqui na Itália. E temos também o nosso site, onde a gente apresenta os serviços que a gente presta, tem também e-books, inclusive tem um e-book gratuito lá de como converter a sua CNH para patente de guida aqui na Itália. Então já confere lá, tem descontos, tem muitas coisas. Mas vamos ao vídeo de hoje. Quem nos segue lá no Instagram sabe que na quinta-feira passada eu fui na agência de trabalho e fiquei exatas 8 horas em entrevista com eles. Gente, 8 horas, vocês não estão entendendo. Aí eu falei lá no Instagram que eu precisava vir aqui contar com detalhes o que foi essa reunião, o porquê disso, a quantas anda a minha posição lá na agência, porque a última coisa que eu contei foi que eu saí da fábrica e aí? O que deu, né? Eu saí da fábrica, tem até um vídeo que eu vou deixar o link aqui pra vocês, contando o porquê que eu saí, enfim. E aí, só que meu contrato era indeterminado com a agência, eu era praticamente emprestada para a empresa. Então, meu contrato continuou com a agência e é isso que eu vim contar para vocês. Como que é esse contrato que eu continuo com a agência, o que mudou nesse meio tempo. Eu saí em outubro, então já são aí 8 meses, né? Bom, vai fazer 8 meses que eu tô esperando trabalho com eles. E aí, Suzana, como é que é isso? Esperando trabalho? Mas agora trocou alguma coisa aí no meu contrato que eu vou explicar pra vocês e eu tive que fazer essa entrevista de 8 horas. Assim, mas foi muito legal e é por isso que eu vim contar, porque no fim, por mais cansada que eu fiquei, no fim foi bem interessante. E, inclusive, eu tenho uma dica para trazer para vocês no final sobre o que eles me falaram lá, para a procura de emprego. Então, bora! Primeiro de tudo, gente, toda agência aqui, ela tem como se fosse uma agência superior a elas que comanda tudo. E aqui é muito conhecida a forma Temp. A agência que eu faço parte é a Synergy e tem essa agência superior que manda nela, como se fosse aí um sindicato, né? E ela que fiscaliza ali todas as agências, como é que tá trabalhando, enfim, ela fornece alguns cursos para os trabalhadores, enfim, é mais ou menos isso. E aí, meu contrato é indeterminado com a agência, né? Eu era emprestada para a empresa, e esse contrato indeterminado, quando eu saí lá da empresa, eu fiquei no artigo 35. O que é isso? Tem alguns artigos que você se enquadra dentro da agência. E aí, após o meu rompimento lá com a fábrica, eu me enquadrei no artigo 35. O artigo 35 é disponibilidade, como se fosse mês sem disponibilitar. Eu estava ali sem obrigações de ir a um emprego, né? Eu acabei de sair de continuo com o contrato com a agência. Eles buscam um trabalho para mim nesse tempo aí. É ali a fase inicial, quando acaba um contrato que a agência me forneceu para outra empresa. Então eu fiquei nesse artigo 35 desde outubro. E aí eles mudaram esse artigo em maio. Então eu fiquei aí praticamente 7 meses, né? Se eu não me engano. Então eu fiquei nessa disponibilidade durante esse tempo. E, teoria, eles buscam empregos para você enquanto você está nesse tempo. Você pode recusar até 3 empregos nesse meio tempo. Se você recusa 3, você acaba o contrato com eles. Porque aí você recusou e aí não tem mais opção para você. E aí acaba até o seu contrato indeterminado com eles. Ou então, eles não acham nada para você. Pode acontecer também. E aí, se eles não acharem nada e acabou esse tempo, gente, é definido pelo sindicato, que é aquele sindicato superior de todas as agências. Então, aí é mais ou menos aí uns 6 meses, 7 meses, por aí. Pode até acontecer de ser mais, mas quem define são eles. O meu durou 7 meses
E aí, acabando esse tempo do artigo 35, eles entraram em contato comigo e avisaram que eu trocaria de artigo. Nesse meio tempo, eu tive até uma entrevista que eu fui, por mais que eu não queria voltar, eu deixei muito claro para eles que eu não queria voltar para a fábrica, não é uma opção para mim agora. E aí, mas eles estavam procurando naquilo que eu já trabalhava antes, né? Só fábrica, só fábrica. E toda vez eu falava, não quero trabalhar em fábrica. Diferente quando eu cheguei, né, gente? Que eu queria muito trabalhar em fábrica. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? É bom, é ruim, enfim, não vem ao caso agora. É eu que não queria nesse momento. Aí eles me ofereceram essa vaga, eu fui, fiz entrevista. Algumas eles já colocaram, já recusaram, mesmo sem eu ter que ir fazer entrevista, e não contou como recusa, porque não entrava naquilo que eu poderia trabalhar, né? Por exemplo, era muito distante, eu falei que eu não tinha carro, por mais que eu tenho, mas é porque o carro fica com o Leandro, então é praticamente como eu não tenho mesmo. Mas ok. E aí, de recusa mesmo, foi uma só, que foi registrada como recusa. E eu fui até fazer entrevista para mostrar para eles que eu estava interessada, mas na verdade eu não estava. Só para não ser uma recusa muito, não quero, não vou tentar, entendeu? Porque em teoria você tem que tentar. Acabou não dando certo, o lugar era muito longe, não chegava ônibus, era no meio da estrada, uma loucura. Enfim, então eu tive essa recusa. No final de maio eles me avisaram que iam trocar o meu artigo para o artigo 25. Então do 35 eu passei para o 25, que é o que eu estou agora. E o que é o artigo 25? É um período de recolocação no mercado de trabalho. Então, no caso, foi o que eu já tinha falado com eles, eu não quero trabalhar em fábrica. Então, neste momento, neste período de recolocação, eles vão me disponibilizar aquilo que eu quero trabalhar. Mas não é simplesmente, eu quero trabalhar em escritório, eles vão lá e vão pesquisar trabalho em escritório, não. Eles vão fazer uma entrevista com você, farão todo um estudo com você para saber em que você se enquadra, naquilo que você quer, né? Porque não basta só querer, você tem que também estar apto para aquilo. E, se necessário, vão te propor cursos, enfim. Então, agora eu me encaixei nesse artigo 25. Ele também tem a duração, depende do que o sindicato falar. Pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano. O meu eu acho que serão aí de 6 meses. Aquilo que eles te propuserem, né, que seja a entrevista, seja o curso, você é obrigada a fazer. Se não fizer também, eles rompem um contrato com você. E um detalhe muito importante, em qualquer artigo que você estiver sendo colocado, seja o artigo 35, seja o artigo 25, seja o artigo 26, seja o artigo 27, que esses eu nem citei ainda, todos eles você vai receber uma quantia, não é compatível ao salário que você recebia no cargo que estava, mas uma quantia de ajuda, né? Por exemplo, eu citei aqui o artigo 26 e o artigo 27. O artigo 26 é quando você não pode trabalhar momentaneamente ali por algum motivo, seja motivo de saúde, seja uma gravidez, seja licença maternidade, paternidade, enfim, você se enquadra no artigo 26, que é o que você naquele momento não pode trabalhar, mas você continua com o contrato com eles. Nesse artigo você ainda recebe um valor simbólico menor, mas você não é obrigada a fazer nenhum curso, nem aceitar vagas de trabalho. E aí, assim que acaba esse período de ou doença, ou gravidez, ou licença, enfim, aí você volta para o artigo 25, que é o de recolocação no mercado de trabalho. E o artigo 27 é quando você mesmo quer fazer algum curso, alguma coisa, quer se especializar, e aí você está dentro do artigo 27. Mas o foco hoje não é esses, é mais vocês saberem que existem esses artigos, que provavelmente se vierem, né, você tem um contrato lá indeterminado com a agência, e aí você sai da vaga e eles falam, você vai passar para o artigo tal, você vai fazer assim, quê? Pelo menos agora você já sabe que existe essas coisas, tá? Existem esses tipos de artigos e logicamente existe muito mais, né, gente? Mas eu tô apresentando aqui os principais e aqueles que é do meu conhecimento também. E esses artigos acabam sendo uma forma de proteger o trabalhador de não ter uma demissão direta. Essa é uma das vantagens de trabalhar por meio de agências, porque às vezes você trabalha diretamente com o empregador, né, que seja a empresa,
Se eles te mandam embora, acabou. Pronto, mandou embora e aí o máximo que você vai conseguir é um seguro-desemprego, né? E por meio de agência, não. Se seu contrato é indeterminado com a agência, você ainda tem todas essas vantagens, né? Se seu contrato era ali só temporário com a agência, você não tem tantos benefícios, não. Pode ser que eles procurem outros empregos para vocês e tal, mas você não vai ter tantas oportunidades de permanecer com eles por muito tempo, né? Porque você não está indeterminado com eles. Então foi o que aconteceu comigo. Eu estava no 35, onde eles estavam procurando ali vagas para mim. Agora passei para o 25, que é eu vou me especializar melhor ali para entrar nas vagas que eu quero, né? Ou aquilo também que eles acham que se encaixa para mim. E aí, após esse período, o que acontece? Se acabar esse artigo 25, né, que eu falei que eu tenho ali uns 6 meses, mais ou menos. Eu acho que o meu vai ficar em 6 meses, eles que vão me dizer, né? Mas se acabou esses 6 meses, eu fiz o curso, eles não acharam vaga, o que acontece? Acaba meu contrato. Ou se eu também recusar os empregos, igual eu falei com vocês, também acaba o meu contrato. E acabando esse contrato, eu não terei mais contrato indeterminado com eles, não terei mais essas vantagens, e aí eu estou realmente desempregada. Estando desempregada, eu posso entrar com o seguro-desemprego aqui na Itália. E para quem não sabe, o seguro-desemprego aqui, ele é metade do tempo trabalhado. Então, por exemplo, se eu trabalhei 3 anos, eu tenho direito a 1 ano e meio de seguro-desemprego. Se eu trabalhei 1 ano, eu tenho direito a 6 meses de seguro-desemprego, mas sendo no máximo 2 anos de seguro-desemprego. Então, se você trabalhou 4 anos, você vai ter 2 anos de seguro-desemprego, mas se você trabalhou 6 anos, 8 anos, 10 anos, você vai ter 2 anos de seguro-desemprego. O máximo são 2 anos de retribuição, mas abaixo disso é compatível a metade. Então, vamos lá, como que foi essa reunião que eu fiz com eles. Chama Bilancio delle Competenze, e aí eu fiquei um pouco assustada quando eles falaram que serão 8 horas de entrevista. Eu fiquei assim, o que nós vamos fazer em 8 horas de entrevista? E como que foi? Vou contar pra vocês assim, bem espontânea aqui do jeito que foi. Na hora que eu cheguei, ela já tinha me falado no dia anterior de uma vaga. Eu já tinha negado uma vaga, né, lembram? E ela tinha me falado de uma outra vaga no dia anterior. E eu já tinha falado que não queria, porque era fábrica, apesar de que a proposta era muito boa. Sério, gente, era muito boa. É uma fábrica aqui que todo mundo que trabalha em fábrica queria trabalhar nela, porque ela é das que paga melhor. Mas eu recusei, porque eu não queria trabalhar em fábrica. Por que quando eu tava lá na outra fábrica eles não apareceram essa proposta, né? Porque aí sim, aí eu já tava em fábrica mesmo, aí eu ia querer. Hoje em dia, já estamos em outro momento da vida, né? Mas ok, eu falei que eu não queria, tive que assinar a recusa, então já são 2 recusas na minha vida. Só posso recusar mais uma. Cheguei lá, assinei esse papel que eu ainda não tinha assinado dessa recusa. E aí a outra moça que como gente, ela é uma mistura de psicóloga com RH, ai, nem sei o que ela é, eu não perguntei o que ela é. Mas eu sei que ela que é a responsável de pegar as pessoas e encaminhar para a vaga que ela acha compatível com a pessoa. Não sei o nome disso. É a pessoa da RH mesmo, né? Mas enfim, ela que manda no negócio ali, entendeu? Ela que olha pra tua cara e fala assim, você merece essa vaga. Eu fui pra reunião com ela, numa salinha mesmo de escritório, nada, o dia inteiro sentado numa cadeirinha sem acolchoado, 8 horas. E aí chegando lá, o que foi? Ela pegou o meu currículo, que eu já tinha enviado ele atualizado, porque aquela vez, quando eu consegui o emprego na fábrica, assim que eu cheguei, eu fiz um currículo muito simples. Eu não citei que eu era formada em fonoaudiologia no Brasil, eu não citei nada. Eu citei praticamente até o ensino médio e, boas, era aquilo que eu precisava para aquela vaga. Eu citei simplesmente o que o meu chefe queria ler. É isso. Dessa vez, como eu ia fazer isso aí, eu já mandei meu currículo bem atualizado, com minha formação, com tudo que eu já fiz na vida, e aí já era outros 500, né? Eu era outra pessoa. E aí ela pegou esse currículo,
atualizado, e aí ela foi comentando sobre cada ponto do meu currículo comigo. Por exemplo, ela viu que eu era formada em fonoaudiologia, aí ela pediu para eu contar um pouco da minha história, como é que foi isso, como é que eu formei. Pediu pra eu contar, tinha todas as experiências em fono lá também, né? Então ela pediu pra eu contar sobre várias experiências, sobre cada, na verdade, né? Tinha lá atendimento domiciliar, ela pediu pra eu contar como que era esse atendimento domiciliar, atendimento em clínica, atendimento em hospital, atendimento com neonato, atendimento com idoso. Eu tive que contar tudo que eu já fiz na fono, porque é o que mais tinha citado lá, porque foi realmente o que eu mais trabalhei na vida. Depois ela foi vendo as outras coisas que tinha. Ah, fiz curso não sei na onde, fiz curso de Word, Excel, né, digitação. Gente, eu sou velha, na minha época eu tinha curso de digitação. Hoje em dia ninguém faz mais isso, mas tinha lá no meu currículo. Ah, fiz um curso no Canadá, fiz um curso não sei na onde. Tudo que tinha lá eu tive que contar a história pra ela sobre isso. Então isso aí já tomou bastante tempo, porque eu tive que contar toda a minha vida. Tive que contar do Leandro, tive que contar o que o Leandro trabalha, como que é a nossa vida, o porquê que a gente veio pra Itália. Isso é uma curiosidade que eles têm muito, né? Porque todo mundo acha que a gente vem pra Itália fugido de alguma coisa, ou que tava passando fome e veio, ou enfim, porque essa realmente é a realidade de muitas pessoas, né? Só que eu vejo que os brasileiros não têm tanta essa realidade. Quando a gente conta uma realidade completamente diferente disso, eles já ficam assim, sério? Mas você é louca? Por que você saiu do Brasil? Porque eu falei que eu não precisava ter saído, que minha vida lá estava muito tranquila, a vida do Leandro também, a profissão dele estava ótima, a gente tinha carro, casa, tudo, e ainda assim a gente escolheu estar aqui. Então eles ficam assim, ó, como assim? Isso. Gente, tudo em italiano, né? Vocês pensam. Assim, ai meu Deus. Gente, porque olha, você pode estar aqui há 40 anos, não é a sua língua nativa. É muito melhor você contar caso na sua língua materna do que contar caso numa outra língua. Mas ok, deu tudo certo, tô aqui, tô viva, sobrevivi às 8 horas. Depois de eu ter contado isso tudo pra ela, a gente ter conversado sobre isso tudo, ela foi escrevendo com as palavras dela, né, como se fosse uma apresentação pra esse sindicato superior a eles. Então, contando, Suzana é isso, Suzana é aquilo, Suzana já fez isso, Suzana já fez aquilo, Suzana gosta disso, Suzana gosta daquilo, Suzana é casada, Suzana trouxe cachorro, Suzana não sei o que, Suzana... Contou tudo. Depois ela imprimiu, a gente leu junto e tal. Fizemos uma, como se diz, uma carta de apresentação sobre Suzana. E no meu currículo também tinha citado que eu gosto muito da área digital, né? Que eu gosto muito dessa parte de marketing, social media. Enfim, falei do quanto isso tem crescido pra mim, o quanto eu gosto disso, e citei também o Instagram. Citei o nosso canal aqui, o site, o serviço que a gente presta. Enfim, citei tudo isso pra ela, ela ficou super curiosa, quis ver o Instagram, ficou chocada. Nossa, quantos seguidores, não sei o quê. Enfim, foi muito legal essa parte. E eu consegui mostrar pra ela o quanto eu gosto disso e o quanto essa área me interessa. E ela citou isso também na minha carta de apresentação, né? Ela falou que eu posso converter o meu diploma de fono, que com certeza eu conseguiria trabalho e tal, se for do meu interesse, apesar de que é um pouco burocrático essa parte, enfim. Mas ela falou que, olha, ou você faz a conversão, só que é algo que ainda vai demorar, né? Pode ser que meu contrato com eles acabe antes. Ou então vamos focar nessa área que é o que você está trabalhando atualmente e uma coisa que você tem muito interesse. Visto isso, ela pegou todos os cursos disponíveis naquele momento com a agência, que essa agência superior fornece, e aí ela me passou só os títulos. E aí, olhando os títulos, a gente já foi eliminando alguns, ela foi conversando sobre cada curso ali, o que ela achava que combinaria comigo, o que ela achava que não. E aí, aqueles que a gente teve mais interesse, que a gente achou que era mais compatível comigo, ela pediu no sistema lá o curso completo, né? O cronograma, os assuntos abordados, enfim, pra gente poder escolher. Passou amanhã. Então, já tinha dado a hora do almoço, saí para almoçar. Quando eu voltei, os cursos já estavam lá disponíveis. E aí, a gente foi olhar cada curso, o que cada um ali oferecia, o que aquilo acrescentaria para mim, o que não acrescentaria. Dentro desse assunto que eu gosto, tinha ali uns 5 cursos. Aí, eu fui eliminando alguns. Alguns eu achei que abordava coisas muito simples, tipo coisa básica mesmo, pra quem não sabe nada, porque realmente, se a pessoa tá querendo mudar de área e nunca teve contato com aquilo, é a oportunidade dela de aprender, né? Então não quer dizer que você já tenha que ter
uma experiência em alguma coisa. Você pode começar do zero. Então tinha cursos ali que ensinava a mexer na internet, começar do básico ali, de como enviar um e-mail, então tem gente que precisa disso também, né? Então alguns cursos a gente foi eliminando por serem muito básicos ali pro que eu queria. E aí chegamos em um. Não era exatamente assim maravilhosamente tudo que eu queria, mas gente, é um curso gratuito e é um curso, querendo ou não, breve, né? Não é um curso aí de 6 meses. É um curso que eu vou fazer ali em poucos dias. Então não dava também para abordar uma coisa assim, né, muito profunda. Na maioria dos cursos são ali de 80 horas, então também não é um curso de um dia só, mas não é um curso de 6 meses, igual eu falei, né? E ele vai ser feito online. E aí eles até falam que quem tiver computador em casa pode fazer online e tudo, só não pode ser pelo celular, tem que ser computador. Ou quem não tem computador, porque realmente tem muita gente também, né, que não tem nada, e aí pode ir na agência e fazer presencial lá com eles. No computador deles, no caso, né, um presencial online. Então a gente conseguiu definir o curso que eu queria. Ela foi anexando tudo, né? Aquela história que eu contei, o meu currículo, o curso que eu achei que era mais apto para mim, o que ela também achava que era mais apto para mim. E aí foi fazendo uma pasta. Depois que a gente terminou isso aí, ela me deu uma folha com várias palavras, sei lá, umas 40 palavras. E ela pediu para eu escolher dentre essas palavras 15 que mais me representassem e depois colocar em ordem daquela que mais representa e aquela que menos representa. E aí eram palavras, por exemplo, muito ligada a regras, criativa, ética. Tô tentando lembrar as palavras. Muito emotiva, compreensível, enfim, várias palavras assim. E aí na hora eu até perguntei ela, eu tô assim, mas nossa, mas essas são só qualidades? Não tem defeito? Eu não tenho que falar defeito meu, não? E aí ela até falou uma curiosidade, que ela tá assim, antigamente a gente fazia esses testes assim, né? Pedindo a pessoa pra, sei lá, falar 3 defeitos, 3 qualidades. E as pessoas sempre travavam e falavam assim, ai meu Deus, 3 defeitos, 3 qualidades, 3 qualidades. E era muito mais difícil. Quando você pede a pessoa pra pegar palavras assim, que parecem só qualidades, é muito mais fácil. Só que as pessoas às vezes não levam em consideração que a qualidade que você acha que é qualidade, às vezes pode ser defeito, depende do ponto de vista, entendeu? Então aquela mesma palavra, por exemplo, emotivo, emotivo, é legal, nossa, é bom, é qualidade, não sei o quê, mas ao mesmo tempo pode ser um defeito, que você não consegue escutar um ar que você começa a chorar, entendeu? Então ela me explicou mais ou menos isso, aí eu entendi que realmente qualquer uma ali poderia ser qualidade e defeito. Por exemplo, aquela que é muito ligada a regras. Tanto pode ser uma qualidade, nossa, a pessoa, né, segue as regras certinho, quanto pode ser um defeito, a pessoa é inflexível ali. Enfim, vocês entenderam, né? E aí eu fiz esse exercício de escolher as 15, coloquei as 15 em ordem. Isso foi difícil pra caramba. Eu achei essa parte muito difícil, eu devo ter gastado umas 2 horas só nisso aí. E aí, depois de ter conseguido escolher as 15 e colocar em ordem, eu tinha que falar de cada uma. Gente, aí foi difícil pra caramba. Eu tinha que falar o porquê que aquilo ali me representa, um momento da vida que aquilo ali deu pra ver isso na minha vida, sabe? Um momento que aquilo foi muito nítido. Contar uma experiência, assim, né? Alguma coisa. Nossa, gente, foi difícil. Sério. É porque são coisas que a gente não para pra pensar, né? E aí, na hora que você tá ali, e ainda pensar em italiano, né? E aí complicava um pouquinho mais. Consegui fazer, terminei, e aí ela foi pegar essa folha comigo e falar de cada um. Aí ela lia e falava o que ela já tinha visto em mim, que realmente corroborava com aquilo que eu escolhi, e relacionado àquilo que eu escrevi também, enfim. Fomos discutindo sobre cada ponto, aí ela falava, eu falava, ela perguntava, enfim. Foi bem legal essa parte, até para autoconhecimento, sabe? Então, assim, acaba que essa reunião não só foi uma coisa de currículo em si, mas foi quase um teste vocacional e uma terapia. Porque eu pensei em muita coisa sobre minha vida que às vezes a gente não para pra pensar. E depois que a gente terminou isso, ela pegou essa folha e anexou também na minha pasta. Após isso, a gente fez um outro exercício que ela me fez perguntas completamente aleatórias, não eram coisas relacionadas ao que eu já fiz, ou a minha vida, ou enfim, ou ao que eu trabalhei, não era relacionado. Eram coisas bem aleatórias, assim, do mundo. E aí eu tinha que responder se aquilo para mim era verdadeiro,
se era muito verdadeiro, se tanto faz, não era verdadeiro nem falso, se era falso ou se era muito falso. E aí, de acordo com cada resposta, ia somando uma pontuação. Ao final, ela fez a soma, né, de tudo. De acordo com o que dava ali, dava um resultado que, gente, essa parte eu fiquei assim, sério mesmo? Eu fiquei chocada. Por causa que o resultado que deu, gente, foi totalmente compatível a tudo que a gente conversou o dia inteiro. Se é que aquilo ali eram perguntas completamente aleatórias, não eram perguntas que tinham a ver com aquilo tudo que a gente já tinha falado. Que, não era uma pergunta assim, por exemplo, né, no outro lá falou empatia. Aí nessa hora perguntou, você é empática, verdadeiro ou falso? Não era coisa assim. Era coisa nada a ver mesmo. Ela ficou conversando comigo e falou, olha como que tudo que você falou ao longo do dia, tudo que você mostrou, tudo que você já trabalhou, todas as experiências que você tem, aquilo que você quer fazer, aquilo que, né, você tem vontade de exercer um dia, corrobora com o resultado que deu aqui. Então assim, eu fiquei... Caraca! Então assim, as 8 horas acabaram sendo bem produtivas por causa disso. Por causa disso tudo, né? Porque fechou com chave de ouro e eu falei assim... É isso. Ela até falou assim, se você tivesse me falado um monte de mentira, ia dar tudo errado. Mas olha como que tudo, né, casou ali. Então, às 8 horas, praticamente, foi tudo isso que eu contei. Lógico que demora mais tempo, a gente conversa sobre outras coisas, né? E aí foi muito legal. E aí, tudo isso que eu fiz, ela foi e colocou tudo na pasta, né? Que a gente estava montando, anexou tudo junto e isso ela envia para esse sindicato, né, essa agência superior, e eles que vão definir quando será o curso para mim, a validade desse tempo meu no artigo 25 e os próximos passos, né? Aí ela falou, tanto o curso pode ser semana que vem, quanto pode ser daqui 2 meses, quanto pode ser, enfim, né? Eu tenho que aguardar até eles me falarem, enquanto isso eu tô aí esperando. Até eu fazer o curso, concluir o curso, eles não podem mais me mandar nenhuma vaga, porque em teoria eu tenho que primeiro me especializar aí no que eu quero, então não vai ter nenhuma negativa. Assim que eu terminar o curso, em teoria eles vão buscar uma vaga pra mim naquilo que eu fiz o curso. Se eles não acharem e meu tempo acabar, tchau. Né? Acabou o meu contrato. Se eles acharem, eu ainda estiver com tempo e quiser aceitar a proposta, ok, estarei com eles e aí o contrato vai prolongando, né? Não vai acabar com o tempo previsto. Ou se eu recusar também, tchau. Acabou o contrato e aí eu posso dar entrada no seguro-desemprego. Isso vai ficar para os próximos capítulos, né, gente? Porque não tem como eu prever. Mas, logicamente, eu volto aqui para contar para vocês o que ficou definido disso tudo. Para terminar, ao final da reunião, eu tive a oportunidade de perguntar para ela. Falei assim, já que você que manda, né, quem chega, quem vai, quem entra, quem vai para tal vaga, enfim, eu posso te fazer uma pergunta? Se você pudesse dar um conselho para quem está saindo do Brasil agora, vindo para a Itália para trabalhar, para buscar emprego, qual dica você daria? Qual conselho você daria? E aí ela falou assim, gente, sem titubear, sem dúvida nenhuma, ela falou, estudo italiano. Por quê? Ela falou que ela tem inúmeras vagas, ela falou, tem muita vaga disponível, querendo gente para trabalhar, e ao mesmo tempo tem muita gente querendo trabalhar. Mas então por que, né, não encaixa? E ela falou que muita gente vem sem italiano e ela não consegue encaixar em vaga nenhuma. Seja para lavar prato, seja na fábrica, seja... Que eu falo assim, as vagas que a gente acha que são coisas mais simples e que... não, com o italiano que eu tô vai dar? Não dá. Ela falou, não dá. Tem muita gente querendo trabalhar e muita vaga disponível, mas eu não consigo encaixar ninguém em nada por causa do italiano. E aí ela me deu até um exemplo. Ela falou que tem até um brasileiro que sempre vai lá e procura por ela e fala, pelo amor de Deus, consegue um emprego pra mim e tudo. É uma pessoa com tinha um cargo muito bom no Brasil, com graduação muito boa. Eu não vou citar aqui, porque depois vocês até descobrem quem é. Eu também não sei quem é não, tá, gente? Mas tinha uma vaga muito boa, enfim, e não consegue emprego nem para lavar prato, porque não tem italiano. Então ela falou, pelo amor de Deus, fala com esses
tanto seguidor seu aí, para estudar o italiano. Tem que entender, tem que saber falar alguma coisa, porque se você não consegue nada, eles não conseguem te encaminhar nem pra entrevista. Então você não consegue nem convencer a pessoa que vai te contratar, entendeu? Se você não chega nem na entrevista, gente, alguma coisa tem de errado. Ela falou, o máximo que a gente pode mandar pra entrevista pra pessoa ali desenrolar e conseguir o emprego, a gente manda. Mas se a gente não manda é porque realmente ou o currículo tá muito fraco, não apresenta nada que poderia encaixar naquela vaga, ou simplesmente o italiano é ou incompreensível ou a pessoa não consegue compreender nada. É isso, gente. A dica desse vídeo é: estudem o italiano. Se quer morar aqui, se quer fazer uma vida aqui, o mínimo é saber o italiano. Sem ele não tem jeito. Ah, mas eu tenho inglês, não adianta. Ajuda. Pode conseguir uma vaga em alguma coisa que pede o inglês, mas o mínimo seria o italiano também. Então, estudem o italiano, levem essa parte muito a sério, porque seu sucesso aqui vai depender disso. Quanto melhor o seu italiano, melhor as vagas. Quanto pior o seu italiano, mais dificuldade você vai passar aqui, seja para resolver uma burocracia, seja para conseguir um emprego, seja para resolver uma coisa, comprar alguma coisa, enfim, gente. Para tudo, você vai precisar dele. Se você quer realmente morar aqui, tem que estudar o italiano, tá? Não levem essa parte nas coxas e, enfim. É uma parte muito importante que deveria ser até a principal, né? Mas que muita gente pensa assim, ah, não, vou esperar chegar lá e lá eu aprendo. Você vai perder tempo. Às vezes você vai ficar aí quanto tempo sem conseguir um emprego por causa disso. E aí depois você vai colocar a culpa no país, seja, né, um país que você tivesse, vai falar, porque eu não consigo oportunidade nenhuma. Também você foi sem falar nada. Então é isso. Eu queria trazer para vocês, até para explicar um pouco mais sobre essa parte de artigos, que quando eu cheguei também eu não sabia de nada, como que é esse funcionamento da agência, que eu achei super interessante, essa parte do curso e da entrevista, né, que eu achei bem legal, bem completa, assim, e dar essa super dica para vocês do estudar italiano. É uma coisa que todo mundo fala, é uma coisa, né, que a gente vê escrito em qualquer lugar, é uma coisa que a gente sabe que a gente precisa, mas ainda assim muita gente deixa para lá. Então, estudem italiano, venham preparados, que é meio caminho andado aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido dúvidas. Às vezes nem era uma dúvida, mas agora você ganhou aí uma coisa a mais como conhecimento. E é isso, até o próximo vídeo e quando eu tiver mais atualizações eu trago para vocês. Um beijo, meu povo, e não esquece de deixar seu comentário.